Excelentíssimo senhor presidente, desembargador desta egrégia turma, a quem no seu nome eu estendo a minha saudação aos demais componentes. A todos aqueles serventuários que fazem deste momento, dão a possibilidade para que agora nós venhamos continuar o nosso trabalho num momento tão difícil em que a humanidade ela vem passando, mas que possivelmente e provavelmente será o futuro do exercício, né, da advocacia, o exercício do direito, e que nós possamos continuar de uma forma mais ágil, dando continuidade ao nosso trabalho. Adentrando no caso em tela, no caso vergastado do dia de hoje, que está sendo julgado por Vossas Excelências, o presente agravo de instrumento teve origem em razão de um fato que ocorreu em razão de uma das eleições municipais para o Conselho Tutelar na cidade de Pelotas. Mas antes de mais nada, a própria defesa juntou no agravo de instrumento notícia de que o presente, a presente eleição, na época, correu de uma forma muito inusitada e muito estranha. Vários processos se desenrolaram em razão da eleição para o Conselho Tutelar na cidade de Pelotas. Alguns processos ainda estão pautados, ainda estão sendo discutidos, pois foi muito nebulosa a situação do Conselho Tutelar em Pelotas. Mas não bastasse isso, a agravante, que foi uma das eleitas, teve contra si uma ação trazida pelo Ministério Público, que buscou cassar, né, a condição de eleita da agravante, tendo em vista que foram juntados aos autos, e Vossas Excelências certamente analisaram os autos e têm conhecimento daquilo que a defesa está trazendo, foram juntados aos autos algumas fotos, ou melhor, apenas duas, algumas fotos, em razão de que supostamente haveria a captação ilícita de votos naquela ocasião. Mas pasmem, Excelências, que a tal captação ilícita e a prova que o Ministério Público trouxe aos autos para pedir uma liminar, e o que nós não discutimos é que o Ministério Público exerça o seu direito de defensor da lei, o custo legis da lei, porém que o faça de uma maneira responsável, pelo que visto aqui na prova dos autos, e tanto é verdade que no evento 28 deste agravo, o próprio Ministério Público, em segundo grau, ele manifesta pelo deferimento, pelo provimento do recurso dessa defesa. Por quê? Porque é um absurdo o pedido inicial de primeiro grau, que sustentou, em suma análise, ele sustentou que, tendo em vista uma fotografia que aparece os pés, não sei de quem, né? Onde consta ali os santinhos da suposta candidata que estaria captando de forma ilícita o tal dos votos. Não diz de onde eram, também não faz referência de quem eram aqueles pés ali. Agora, num exercício de futurologia, tenta o Ministério Público fazer acreditar que talvez os pés que estão ali seriam da candidata, e com base nessa prova, Excelências, o juiz de primeira instância deferiu uma medida liminar para cassar, então, a candidata do exercício do seu cargo. Veja bem, Excelências, uma liminar dada de forma totalmente equivocada, e que o agravo de instrumento serviu para demonstrar a Vossas Excelências que não existe qualquer requisito que possa sustentar uma liminar no caso em tela, pois não há fumaça de bom direito, não há perigo da demora. Por quê? Porque a prova que o Ministério Público sustentou para pedir essa liminar é totalmente absurda, é totalmente inidônea, é totalmente ridícula, para não dizer coisa pior. A defesa, nesses poucos minutos que restam ainda, ou segundos ainda que restam, vem pedir a Vossas Excelências que analisem tão somente a prova dos autos
E do mais, excelências, qualquer dilação, e não há que se falar em dilação probatória, apenas a prova pré-constituída, qualquer outra dilação probatória, a prova dos autos demonstra que não existe qualquer fundamento para o pedido em tela. Razão pela qual, como fez o parecer no Ministério Público, é pelo provimento do recurso que essa defesa manifesta. Grande abraço, Deus